Ótica Brasil. Oferecimento Ford EcoSport Titânio. Agora com tecnologia Run Flat. Olá, bom dia. Mais de 1.000 profissionais que deveriam atender pacientes no interior do país abandonaram o programa Mais Médicos. Eles foram contratados para substituir os cubanos que deixaram o Brasil depois do rompimento do convênio no fim do ano passado. Alguns dos novos médicos ficaram no cargo por apenas uma semana. De norte a sul, muitos pacientes estão sem atendimento. Vim aqui às pressas, eles falaram que não tinha médico, não tinha enfermeira e não tinha, entendeu? Eu não sabia quando ia ter. E você vai ver também que uma enxurrada invadiu dezenas de casas e deixou 2 mortos em Teresina. 40 pessoas ficaram feridas. O Ministério da Educação prorroga mais uma vez o prazo para inscrição nas faculdades pelo FIES. Os estudantes ainda enfrentam problemas. A gente não consegue emitir contrato e sem contrato, sem estudar. O ex-presidente Michel Temer vira réu pela 4ª vez, agora na Justiça de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro muda o discurso e abre as portas para os partidos em busca de apoio à reforma da Previdência. A eleição para a mesa diretora da Câmara Municipal de Macapá termina em pancadaria. O Grêmio perde mais uma e se complica na Libertadores. Na Copa do Brasil, Santos e Botafogo tropeçaram. Começa hoje em São Paulo o Lollapalooza, um festival de música com espaço para responsabilidade social. Estes são os nossos destaques. E hoje é sexta-feira, dia 5 de abril. Bom Dia Brasil está começando. Começamos falando que mais de 1.000 médicos brasileiros desistiram do programa Mais Médicos, isso nos últimos 3 meses. E o pior, Ana, o Ministério da Saúde não tem nenhuma previsão de uma nova convocação de médicos. Esses profissionais iriam preencher aquelas vagas abertas depois da saída dos médicos cubanos. Juliana, bom dia. Sobrou para a população das pequenas cidades que sofre sem atendimento médico. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. É aquele drama, né, Chico, de chegar ao posto de saúde passando mal, doente e não encontrar assistência. Muitos dos médicos que desistiram foram fazer residência médica, especialização ou resolveram trabalhar em outro lugar. As desistências equivalem a 15% das vagas preenchidas. Quem precisa de tratamento médico sabe o quanto a espera pode ser angustiante. Dona Célia, que mora em Divinópolis, Minas, acordou cedo e foi ao posto de saúde para tentar uma consulta, mas não conseguiu. O médico que faria o atendimento foi contratado pelo programa Mais Médicos, mas nem chegou a assumir o cargo. Não tem médico. E ainda vai ver se vai chegar, como que vai ser ainda. Essa unidade básica de saúde em Samambaia, no Distrito Federal, também perdeu um médico no mês passado. A Eliane está preocupada. Ela é hipertensa e precisa de acompanhamento. Esse programa Mais Médico, o pessoal vinha pra cá e não ficava esperando tanto, igual como é agora, né? Sem eles a gente espera bastante. Aqui no Distrito Federal, 6 médicos contratados este ano já desistiram do programa. E isso aconteceu em praticamente todo o país. Em 3 meses, mais de 1.000 profissionais abandonaram o Mais Médicos. O número de desistentes equivale a 15% do total de médicos formados no Brasil que entraram no programa esse ano. De acordo com o Ministério da Saúde, alguns desses profissionais ficaram no cargo apenas uma semana, ou no máximo 3 meses. Os principais motivos da saída foram o interesse em trabalhar em outro local ou a opção de fazer residência médica. O estado da Bahia foi um dos mais prejudicados. 117 médicos recém-contratados saíram do programa. Na Bahia, a cidade que mais perdeu médicos cubanos foi Teixeira de Freitas. Foram 18. Com a saída desses profissionais, o atendimento em algumas unidades acabou sendo comprometido. Uma delas é essa. Por aqui, a vaga ainda não foi preenchida. O posto de saúde atende uma média de 4.000 pessoas. Há 15 dias, a filha de Fernanda precisou de atendimento médico, mas não conseguiu na unidade. Ela desmaiou ali, eu vim aqui às pressas, eles falaram que não tinha médico, não tinha enfermeira e não tinha, entendeu? Eu não sabia quando ia ter. No estado de São Paulo, a debandada atingiu 90 municípios. Aqui na região noroeste, 9 municípios foram afetados com a saída de médicos do programa.
A cidade que foi mais prejudicada é Araçatuba, que desde fevereiro já perdeu 4 profissionais. Segundo a prefeitura, eles saíram para fazer residência médica. Um deles trabalhava nesta unidade de saúde que fica no bairro Umuarama, responsável por atender cerca de 70 mil moradores. Com isso, os atendimentos ficaram mais demorados. Estou esperando quase um mês hoje que eu vim aqui para pegar a receita. Não há previsão de um novo edital para substituir esses médicos. O Ministério da Saúde informou que estuda um novo modelo de programa para colocar profissionais em postos e unidades básicas de saúde, principalmente em locais mais carentes. O secretário de Saúde de Divinópolis, em Minas, informou que tem tentado contratar médicos fora do programa, mas ainda não conseguiu. A Secretaria de Saúde de Teixeira de Freitas, na Bahia, informou que o atendimento será normalizado amanhã. A chefe de atenção em atenção básica de saúde de Araçatuba, no estado de São Paulo, reconheceu a demora, mas explicou que com a saída dos médicos do programa, houve a necessidade de fazer um remanejamento de profissionais para não deixar os pacientes em consultas e que os atendimentos só devem voltar ao normal com a contratação de novos profissionais, mas isso depende do edital. O Ministério da Saúde precisa lançar. Ana Paula e Chico. Pois é, como a gente disse aqui, né, Juliana, não há nenhuma previsão desse edital ou de nova convocação. Tá difícil. Agora a gente fala das consequências das chuvas no Nordeste. Há 20 dias o mau tempo não dá trégua em Teresina. Essa noite uma enxurrada deixou pelo menos 2 pessoas mortas e 40 feridas. Vamos falar com o repórter Felipe Pereira, que está no local dessa tragédia e que traz informações ao vivo. Felipe, é com você. Oi, Ana. Chico, bom dia para vocês. Olha, a destruição aqui no bairro foi causada pelo rompimento de um muro de um clube abandonado que fica a mais ou menos 1 quilômetro aqui dessa região. Olha, esse muro estava represando água de uma lagoa e também da chuva. Vale lembrar que esse clube fica localizado no alto de um morro. E aí você vê que as imagens que a gente fez durante toda a madrugada, a água desceu com força e invadiu vários quarteirões de uma comunidade da periferia de Teresina. Uma senhora de 55 anos, identificada como Graça, foi arrastada por 2 quarteirões. Ela foi encontrada já sem vida. A outra vítima foi o pequeno Josiel, de 4 anos. Vizinhos tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. A Defesa Civil, que trabalha aqui, informou que já teria uma 3ª vítima localizada, mas ainda não há informações sobre a identidade dessa pessoa. A enxurrada invadiu pelo menos 100 casas aqui na região. 40 pessoas ficaram feridas. As autoridades agora vão investigar por que não foi tomada uma providência para evitar esse desastre. Os moradores dizem que chegaram a avisar a prefeitura de que havia água acumulada no muro. Durante toda a madrugada, nossa equipe permaneceu aqui e você confere o resultado da nossa reportagem. Mais de 2 horas depois do ocorrido, o seu Antônio ainda retirava lama da casa da irmã. Eu estava saindo daqui da casa da minha irmã, quando eu vi o estralo lá em cima, foi em menos de 1 segundo, já ia levando tudo. O carro já estava tudo no meio da pista. Vim aqui, aí... Eu já vi o desespero das pessoas lá para cá. A água rompou portões e invadiu mais de 100 casas. Viu a multidão gritando, muita gente gritando, da lá para cá. Aí vinha mais ou menos um tsunami de água, dava mais ou menos 2,5 metros de água de altura, trazendo casa, pau, gente lá para cá. Eu nunca tinha visto a cena daquela, carro passando, moto, colchão, geladeira, televisão, tudo passando. Eu só tive a reação de tirar a minha esposa e meus filhos de dentro de casa, juntamente com minha sogra, e pronto, deixei tudo lá. Por causa dessa chuvarada em Teresina, o prefeito decretou situação de emergência. Um vídeo gravado durante um protesto de estudantes na Grande São Paulo mostra um PM empurrando uma menina com uma arma. Então vamos lá para São Paulo saber mais dessa história com o Rodrigo Bocardi. Oi, Rodrigo, bom dia. O comando da Polícia Militar já abriu investigação, inclusive. Oi, Ana, bom dia para você, para o Chico, bom dia a todos. Olha, me perdoe, a Polícia Militar disse que está sim analisando a conduta de policiais e que essa investigação poderá resultar no afastamento desses PMs do serviço operacional. Vamos ver as imagens. Um grupo de alunos está no pátio da escola, perto de uma porta estão 2 policiais militares, um deles com uma arma. Uma aluna tenta se aproximar do diretor, que é alvo dos protestos, quando um policial usa a arma para empurrá-la.
Logo se forma uma confusão, um terceiro policial aparece nesse momento aí e em seguida mais 2 PMs. 2 estudantes foram apreendidos e levados para a delegacia. Os policiais que participaram da ação também foram ouvidos. Disseram que foram chamados para conter um tumulto e que ouviram sons de bomba dentro da escola. E que a arma usada pelo policial é uma espingarda apenas com bala antimotim, usada em situações de distúrbios sociais. Os alunos protestavam contra o diretor porque, segundo os alunos, é considerado muito rígido, não estaria tolerando nem um minuto de atraso na hora da entrada. A Secretaria de Educação do Estado diz que vai apurar o episódio da Escola Estadual Frederico de Barros Brotero, em Guarulhos, região metropolitana aqui de São Paulo, e colaborar com a polícia para esclarecer o fato. Os 2 alunos que passaram a noite na delegacia são menores de idade. Eles vão ser levados no começo da tarde para uma audiência e aí um juiz vai decidir que medida tomar em relação aos 2. Mudando de assunto, a polícia ainda procura 11 bandidos que participaram do ataque a 2 agências em Guararema, na Grande São Paulo, na madrugada de ontem. Vamos saber como é que estão as investigações com o repórter Cássio Andrade. Um bom dia, Cássio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, gente. As investigações agora estão concentradas no Departamento Estadual de Investigações Criminais do Estado de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a quadrilha que atacou a cidade ontem de madrugada é composta entre 20 a 25 criminosos. 3 estão presos na sede do DEIC, na capital paulista. 11 morreram no confronto direto com os policiais da rota ontem durante a ação aqui na cidade. Os corpos dos bandidos que morreram nessa ação foram encaminhados para o IML de Mogi das Cruzes e também para o IML de Jacareí, que são cidades vizinhas aqui a Guararema, que fica a 80 quilômetros da capital paulista. O ataque às 2 agências bancárias aconteceu ontem de madrugada por volta das 3 horas da manhã. A quadrilha estava dividida em 5 carros, 2 blindados. Eles conseguiram fugir, mas em estradas que dão acesso a outros municípios acabaram sendo interceptados, então, por esses policiais que já sabiam dessa ação aqui no interior do estado de São Paulo. Ao todo, pelo menos 7 fuzis, a gente tem apreensão também de pistolas, espingarda calibre 12, colete balístico e também 10 quilos de explosivos. Ana, Chico. Obrigado, Cássio, que falou de Guararema, São Paulo. O Ministério da Educação prorrogou mais uma vez o prazo para que os estudantes finalizem o contrato do financiamento estudantil, chamado FIES. Uma falha técnica vinha impedindo a validação do financiamento nos bancos. Os alunos dizem que os problemas continuam. É um novo capítulo da mesma novela que deveria terminar hoje, mas foi prorrogada pela 3ª vez. O prazo inicial dado pelo Ministério da Educação para finalizar os contratos de financiamento estudantil do FIES em todo o país já tinha passado de 7 para 11 de março, depois para 5 de abril e agora para 12 de abril. O motivo é excesso de problema. O Ministério da Educação demorou muito, mas enviou os dados do Igor à Caixa Econômica Federal. Era o que faltava para a liberação do financiamento. Mas surgiu outro empecilho. Agora o banco não consegue emitir o contrato. Ele até perdeu o emprego de tanto faltar ao trabalho para resolver a questão. Só mês passado eu tive que me ausentar 5 dias para poder estar indo na faculdade, no banco. E chego no banco, não consigo resolver. Primeiro foi o problema de não ter dado nenhum. Agora tenho dado, só que eu não consigo concluir o contrato. Nós mostramos a Ana Vitória tentando começar o curso de odontologia, mas ela nem existia para o banco. Desde quarta-feira, as informações da aluna já estão na Caixa, mas um problema no sistema não deixa finalizar. A gente achou que ia ter uma solução, né? Mas quando a gente chega no banco, até carrega o dado, mas fica carregando para sempre, a gente não consegue emitir o contrato e sem contrato, sem estudar. Para acompanhar o andamento desse processo e compartilhar as angústias, os alunos que ainda não conseguiram concluir o financiamento do FIES criaram 2 grupos de mensagens no celular. São mais de 300 pessoas enfrentando o mesmo problema. A Jéssica, que queria estudar odontologia, faz parte de um desses grupos, né? É angustiante ver que ninguém consegue resolver o problema. Sim, é realmente frustrante o que está acontecendo com milhares de estudantes no Brasil todo. Infelizmente, o MEC está com um descaso absurdo com a gente. Uma coisa que era para a gente estar estudando desde o dia 25 de fevereiro até agora, nada.
Apesar dos estudantes terem relatado problemas ao longo de toda a semana, a Caixa Econômica Federal disse que o sistema do banco só ficou indisponível ontem pela manhã e que os estudantes já podem ir hoje às agências para finalizar o contrato do FIES. A conferir. Hoje, sexta-feira, queremos saber como é que fica o tempo. Jaqueline Brasil já aqui a postos. Jaqueline, bom dia. Queria começar te perguntando do Nordeste, porque a gente acabou de mostrar, né, os estragos da enxurrada lá em Teresina, infelizmente com mortes. Vai vir mais chuva para lá? Oi, Ana, bom dia para você, para o Chico e bom dia para todos. Gostaria de dar uma boa notícia, mas ainda assim, pode chover forte, aquela chuva forte e volumosa que pode causar estragos. Vai cair de novo hoje em parte do norte, do nordeste, no caso Teresina, e no sul do país. E para cada região tem um sistema diferente, responsável por formar tanta nuvem de chuva. No sul do país e até pegando parte também de Mato Grosso do sul do estado, é uma frente fria que vai provocar o temporal hoje. Vamos então ao vivo para Caxias do Sul, onde pode chover a qualquer momento. Estão vendo aí o céu nublado. Tenho informação de Porto Alegre que lá também choveu bastante. Muito cuidado, tá? Lá ainda vai esfriar, a máxima só de 24 graus. No Amapá e também Pará, Maranhão e Piauí, olha, atenção porque pode chover forte. E o motivo é a Zecite. Zona de convergência intertropical é ela que vai continuar formando as áreas de instabilidade e a Zecite vai trabalhar bastante porque olha a quantidade de chuva prevista para hoje, para Belém e também para São Luís. Só que como choveu bastante também na faixa leste, norte do nordeste, há muitos estragos em algumas cidades, como a cidade de Granja, no norte do Ceará. Nós temos imagens ao vivo exatamente dessa cidade. O nível do rio Coreaú subiu demais, a água invadiu a cidade. Neste caso aí, tem uma canoa, os moradores estão usando várias canoas para saírem de casa. Realmente a situação está bem preocupante. Em Porto Alegre e em Floripa, por causa da frente fria, também pode chover bastante. Em boa parte do país, como vocês podem observar, centro-oeste, norte, até o interior também do nordeste, onde está verde significa que vem chuva a qualquer hora, mas o sol também está nesse pacote. Em São Paulo, a chuva vem mais à tarde, só que dá para aproveitar ainda o dia. Dá uma olhadinha como foi hoje ao amanhecer em Santos, no litoral paulista. Bonita essa imagem, né? Em Minas, em boa parte do Espírito Santo, na região metropolitana do Rio, essa mesma previsão. Dia de sol para cada um na região dos lagos no Rio. Até poderia ser uma boa notícia, né? Se não fosse essa imagem aqui que nós vamos mostrar para vocês. Dá só uma olhada aí, uma mancha de óleo que se espalhou ali pelo mar do Arraial do Cabo, já está chegando em Búzios e também em Cabo Frio. Há 2 dias os pescadores não conseguem trabalhar e nem pensar em entrar na água, né? Por favor. Calor em todo o país, com temperaturas acima dos 30 graus. Aí no Rio, por exemplo, 36 graus, Chico e Ana. Mas é uma pena essa imagem de Arraial do Cabo, porque já sofreu lá com esgoto no mar. Quer dizer, perdendo aí o turismo, perdendo pescadores, tudo isso. Como é que fica o fim de semana, hein, Jaqueline? Ô Chico, com mudança aqui para São Paulo. Atenção porque a gente tem um festival de música aqui em São Paulo, Lollapalooza. Amanhã, por causa dessa frente fria que continua provocando chuva amanhã no sul do país, vai trazer temporal também, especialmente entre tarde e noite aqui em São Paulo. No Rio ainda tempo firme. Chuva ainda continua espalhada por parte do Nordeste por causa da Zecite e na região norte do país também. Vamos aproveitar o fim de semana, mas claro, sempre aí observando essa quantidade de chuva, né, Chico e Ana? Tá bom. Obrigado, Jaqueline. E depois do clima acirrado entre Congresso e Executivo, o presidente Jair Bolsonaro abriu o diálogo direto com os partidos sobre a reforma da Previdência. Ontem, uma sequência de reuniões marcou a mudança de estratégia do governo. Juliano, o presidente chegou a pedir desculpas pelas caneladas, expressão dele. E qual foi a reação? Ô Chico, todos com quem o presidente Bolsonaro conversou indicaram que vão trabalhar pela aprovação da reforma da Previdência. Uma coisa é apoio à reforma do sistema de aposentadorias. Outra coisa é apoio incondicional ao governo. Nenhum partido garantiu que vá fazer parte da base de aliados. No fim da noite, o governo avaliou que o corpo a corpo feito pelo presidente Bolsonaro pela aprovação da reforma começou a dar certo. Todos os presidentes de partido reiteraram a disposição de ajudar a construir uma relação que seja muito positiva entre o governo e o parlamento. Foram reuniões de aproximação. 6 presidentes de partidos com bancadas somando 196 deputados.
O presidente do PRB disse que vai liberar os deputados para votar como quiserem na reforma da Previdência e elogiou a criação de conselhos para a articulação política. Vai chamar os presidentes de partidos uma vez por mês e também uma vez por mês os líderes das bancadas para poder dialogar com o presidente presente, poderem dar sugestões e fazerem críticas construtivas. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse que o partido não vai obrigar os deputados a apoiarem o governo na votação da reforma. Em relação às bancadas, o partido não fechará a questão, mas haverá um esforço bastante intenso no sentido de mostrar... Tem relação direta com o texto que chegará ao plenário da Câmara. É claro, se o texto que for votado no plenário, ele tiver o apoiamento majoritário do partido, nós podemos sim avançar para propor um fechamento de questão em torno da reforma da Previdência. O presidente do MDB, Romero Jucá, disse que o partido apoia a reforma. Previdência é um tema que é extremamente relevante para o Brasil. Nós somos favoráveis a uma reforma, uma construção de uma nova Previdência. O presidente do Progressista, Ciro Nogueira, saiu sem falar. Em uma rede social, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a articulação política teve como foco a aprovação da reforma, que não tratou de distribuição de cargos e que o Executivo e o Legislativo estão unidos pela nova Previdência. As reuniões de articulação do presidente Bolsonaro continuam na semana que vem. Presidentes de outros 6 partidos já confirmaram a vinda aqui ao Palácio do Planalto. Nas semanas seguintes, Bolsonaro vai chamar líderes da Câmara e depois líderes do Senado. É preciso azeitar a relação com o Congresso. Dia 9, o relator da reforma na Comissão de Constituição e Justiça, delegado Marcelo Freitas, deve entregar o parecer. E a votação está prevista para 16 ou 17 de abril. O deputado disse que possíveis mudanças no benefício de prestação continuada pago a idosos de baixa renda e na aposentadoria rural não serão feitas na CCJ. Na Comissão de Constituição e Justiça, permanece BPC, permanece rural. Talvez, aí o parlamento é soberano e vai dizer isso com tranquilidade, essa questão seja excluída na comissão especial. Com relação a essa história... Exato, valeu. Vários estados vêm sofrendo com aumento no número de casos de dengue. No interior de São Paulo, tem tanta gente pegando a doença que a economia está sendo afetada. A Eliana é diarista, mas não está trabalhando há uma semana para cuidar do filho que está com dengue. A doença atingiu em cheio o orçamento da família. Estou perdendo dia de serviço por irresponsabilidade dos meus vizinhos. Quem que vai pagar minhas contas? Nesta empresa de recuperação de crédito, trabalham 5.500 funcionários. 700 já saíram em licença médica por causa da dengue só neste ano. A doença também causou problemas para o setor industrial. Um levantamento do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo mostra que em Bauru, 10% dos funcionários das fábricas tiveram dengue e ficaram sem trabalhar. Nós estamos falando de afastamento de muitos profissionais. Alguns deles da área de comando, outros, mesmo sendo operacionais, acabaram não cumprindo as suas tarefas. Ou outro teve que fazer no lugar dele, houve atraso nas entregas. Houve uma queda de produtividade. Em todo o estado de São Paulo, foram confirmados quase 50 mil casos de dengue e 39 mortes, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, do começo de janeiro até o dia 25 de março. No ano passado inteiro, foram menos de 14 mil casos e 10 mortes. Bauru vive a pior epidemia de dengue da história. São mais de 9.200 casos confirmados. 12 pessoas morreram. A preocupação com a epidemia de dengue chegou também aos canteiros de obra. Aqui nesta construção, um funcionário fica encarregado de checar possíveis criadouros do mosquito transmissor da doença. O fiscal da dengue fica de olho em tudo o que possa acumular água. Um funcionário hoje doente não tem só o custo do trabalho hoje para a construtora, tem o custo desse cara em casa. O medicamento vai diminuir a renda dele, vai afetar de várias formas o trabalhador.
Da dengue para o sarampo. Aqui na capital paulista, agentes de saúde vão percorrer 2 bairros hoje para vacinar contra o sarampo. A ação da prefeitura vai se concentrar na Barra Funda e em Santa Cecília, por causa de um caso suspeito na região. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou 2 casos de sarampo na capital, mas diz que as pessoas não foram infectadas aqui. No mês passado, o Brasil perdeu o status de país livre do sarampo. Sabina, 8h33 e o trem, Sabina. E o trem, porque eu queria dar boas notícias, mas não temos por enquanto. Linha 12 Safira da CPTM continua com problemas. Imagens gravadas um pouco mais cedo mostram aí, olha, a plataforma lotada aí por 2 motivos, né? Escada rolante pifada, quebrada e também pelo problema dos trens. Essa é a estação Brás da CPTM, tá? O que acontece? Os trens estão com um intervalo maior entre as estações Brás e Calmon Viana por causa de um problema de energia. Problema de energia que a gente viu ontem também. Passageiro, atenção, você precisa fazer baldeação na estação Engenheiro Goulart para seguir viagem nos 2 sentidos. Outra orientação da CPTM é seguir pela linha 11 Coral. Atenção, muita gente perguntando, o serviço Connect da linha 13 Jade está suspenso, é aquele que leva o pessoal até o aeroporto de Guarulhos. E a Operação Paese foi acionada. São 40 ônibus nesse momento, entre as estações Ermelino e Tatuapé, com parada nas estações USP Leste e Engenheiro Goulart. Esse ano já 87 panes na CPTM, viu, Rodrigo? E estamos 5 de abril. Ainda é começo do ano e olha, pelo menos agora pela manhã esse problema não deve ser resolvido, tá? Contra o seu caminho, 8h34, a gente vai para o intervalo. Já vamos mostrar que Michel Temer virou réu na Lava Jato em São Paulo. E, claro, outras notícias aí da capital paulista. A gente vai monitorando o trânsito e o transporte para você. O ex-presidente Michel Temer se tornou réu pela primeira vez na Lava Jato de São Paulo. É aquele caso, né, Rodrigo, em que Temer é acusado de usar dinheiro de propina para reformar a casa da filha. Isso, Ana. Os investigadores dizem que a obra custou R$1.600.000. Essa é a 4ª vez que o ex-presidente Michel Temer vira réu em ações judiciais. Vamos ver a reportagem. A decisão é do juiz Diego Paes Moreira, da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo. No despacho, ele escreveu que os fatos narrados configuram, em tese, infração penal. O ex-presidente Michel Temer, a filha Maristela, o amigo João Batista Lima Filho, o coronel Lima e a mulher de Lima, Maria Rita Fratesi, foram denunciados na última terça-feira por lavagem de dinheiro. Os procuradores da Lava Jato em São Paulo afirmam que Michel Temer usou dinheiro de propina e de desvios nas obras da usina nuclear de Angra 3 para financiar a reforma da casa da filha. Segundo os investigadores, a obra custou R$1.600.000. É a 4ª vez que Michel Temer vira réu em ações judiciais. Além do processo aberto em São Paulo, o ex-presidente também responde a 2 ações penais no Rio de Janeiro e uma em Brasília. Temer ainda é alvo de outros 7 inquéritos. A defesa do ex-presidente Temer afirmou que Maristela Temer prestou esclarecimentos quando o inquérito estava no STF, que o Ministério Público em São Paulo não investigou as explicações, que a acusação de lavagem de dinheiro é infame e não possui base em provas idôneas, e que a obra não recebeu dinheiro de corrupção porque, segundo a defesa, Michel Temer não recebeu esse tipo de dinheiro. A defesa de Maristela Temer declarou que aguarda o acesso aos autos e a citação, que a origem do dinheiro é lícita, que a cliente jamais participou de lavagem de dinheiro e que isso será demonstrado no processo. A defesa do coronel Lima e da mulher dele, Maria Rita Fratesi, diz que a denúncia foi precipitada, que os procedimentos vindos da Procuradoria-Geral da República não têm provas e que seria preciso continuar as investigações. Chico e Ana. Obrigado, Rodrigo. O casamento do homem mais rico do mundo chegou ao fim. E com ele veio o acordo do divórcio. Detalhe, o valor é de 35 bilhões de dólares. Jeff Bezos, fundador da Amazon, e a mulher anunciaram nas redes sociais o acordo amigável. Mackenzie vai ficar com 4% das ações da gigante mundial do varejo. Essa fatia está avaliada atualmente em 35 bilhões de dólares, o que equivale a mais ou menos 135 bilhões de reais. Bezos fundou a Amazon em 94 e um ano depois o casal selaram o matrimônio. O Mackenzie, a mulher, foi uma das primeiras funcionárias da empresa. Com o acordo, ela vai se tornar a 3ª mulher mais rica do mundo
E Bezos vai manter a primeira posição entre os homens mais ricos, segundo a revista Forbes. Mudando de assunto, aqui em São Paulo, a polícia prendeu um dos bandidos envolvidos no roubo a uma rádio que foi transmitido ao vivo nas redes sociais. Jefferson Batista dos Santos, de 25 anos, foi reconhecido pelas vítimas do assalto. Ele foi preso na zona norte de São Paulo, confessou participação no crime. Outros 2 integrantes da quadrilha foram identificados. Leandro Augusto de Souza Filho, de 19 anos, e Vitor Henrique Costa Santos, de 23. Eles são procurados. O assalto foi na noite de terça-feira no bairro dos Jardins. Agora, um péssimo exemplo que vem do Amapá. Uma pancadaria marcou a eleição para a mesa diretora da Câmara Municipal de Macapá. Você viu essas imagens aí? Circularam pelas redes sociais, os vereadores trocaram socos no plenário da casa. A briga começou porque um deles pediu a paralisação da sessão. Depois do tumulto, a votação foi concluída. Mas a chapa que perdeu declarou que vai tentar, na justiça, anular a sessão. Que beleza. 8h47. Manhã caótica, Rodrigo, na linha 12, Safira da CPTM. Por isso a gente vai falar com o Marcelo Poli, que acompanha essa situação desde cedinho, né, Poli? Trouxe imagens pra gente impressionantes aí hoje. Diga, Poli. Fazia tempo que eu particularmente não via uma manhã tão difícil na CPTM, viu, gente? Como a Sabina disse, a linha 12 continua muito complicada. Agora a gente está aqui, a gente mostrou mais cedo no Bom Dia São Paulo, essa escada rolante que estava sem funcionar. As duas ficaram paradas, uma agora voltou a funcionar e essa outra aqui que está desde o comecinho do dia sem funcionar continua. Eu apurei com o pessoal aqui, eles acham que é uma peça, não tem previsão para normalização. Agora o trem não chegou, mas quando chega é uma multidão que sobe aqui e o como faz falta essa escada rolante. Aqui a gente mostra para vocês a plataforma 2 que dá acesso à linha 10 turquesa da CPTM, que também costuma ser bastante problemática, né? Liga aqui o Brás até Rio Grande da Serra, são 13 estações, passa pelo ABC, muita gente necessita disso e o que mais a gente ouviu aqui hoje foi reclamação, tanto do pessoal da linha 12 Safira, da linha 10 turquesa, ou seja, todo mundo que chega aqui no Brás está atrasado para ir para o trabalho por conta desse atraso na 12 Safira e desse tipo de situação aqui. Escada rolante sem funcionar, Rodrigo. Segundo o pessoal aqui desde quarta-feira, hein? Complicada a situação. Valeu, Marcelo Poli. Obrigado. O CPT mais cedo já disse pra gente que é isso, né? Que esse problema não será resolvido até a hora do almoço. Exato. Quanto às escadas rolantes, o problema que está desde quarta-feira vai ser resolvido segundo a CPTM hoje. Vamos aguardar. Bom, a partir de... Estamos de volta com o esporte. O Grêmio foi o último time brasileiro a entrar em campo na terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. E a situação do tricolor de Porto Alegre não é boa, não. Olha só que o grupo H, só os 2 primeiros passam de fase. Ainda faltam 3 jogos, mas o Grêmio, olha, está na terceira colocação com 1 ponto só e foi derrotado de novo ontem. Vamos ver como foi. O adversário foi o Universidade Católica, que marcou o único gol desse jogo que foi disputado no Chile. Saez foi o autor. Então, Universidade Católica 1, Grêmio 0. O Grêmio ainda não venceu nessa Libertadores. E a Copa do Brasil está na terceira fase. Ontem foram disputados 2 jogos. O Botafogo frustrou os torcedores do estádio Newton Santos, do Rio de Janeiro. O time recebeu o Juventude, que abriu o placar com Paulo Sérgio, ainda no primeiro tempo. Depois, o Botafogo empatou com Eric de pênalti. Final, Botafogo 1, Juventude também 1. Lembrando que ainda vai ter partida de volta para definir quem passa de fase. O outro jogo foi entre Atlético Goianiense e Santos em Goiânia. Vitória do Atlético por 1-0. Gol de Jorginho. O próximo confronto vai ser na semana que vem. Começa hoje em São Paulo o festival Lollapalooza e uma das principais atrações é um DJ, fenômeno da música eletrônica, que antes de tocar no Lollapalooza visitou um projeto de música numa das maiores favelas de São Paulo e foi uma visita muito bacana, muito especial, hein, Rodrigo? Foi um encontro muito bonito, viu, Ana? O DJ Cashmere não ficou só olhando, não. Interagiu com nossos jovens músicos e quem vai mostrar pra gente é a Elaine Basti. Agora é só curtir.
Tudo pronto nos 4 palcos que vão receber as 70 atrações do Lola este ano. Vai ter muita guitarra e muito rock and roll, como o do Arctic Monkeys, que se apresentam no fim do dia. Estilos para todas as tribos. No palco da música eletrônica, a pista hoje promete ferver. Considerado um dos 20 melhores DJs do mundo, Niles Holloway, o DJ Kashmir, é uma das principais atrações do festival. O americano de ascendência indiana vai estrear no Lola, mas antes desse palco, ele passou por outro em São Paulo. Em Heliópolis, uma das maiores comunidades da cidade, está o Instituto Bacarelli. A cada ano, 1.300 crianças e adolescentes da região recebem educação musical neste projeto que também dá cidadania. E não há idade para entrar nesse ritmo. Inglês, português, não importa que língua você fala, de que país você veio. Nesse mundo da música, todo mundo se entende, se inventa e se reinventa. E aí o DJ também vira maestro. Troca a picape pela batuta. Eu acho que todo mundo precisa de alguma identidade ou acaba fazendo bobagem. Encontrar algo em que se é bom, tanto faz o que, enche a gente de orgulho. Se sentir parte de alguma coisa, na música, em qualquer área, é realmente importante. Identidade que Igor encontrou aos 6 anos, quando começou a estudar piano. Hoje, ele é violoncelista na Orquestra Juvenil Heliópolis. Tudo que você faz e faz com o coração, não importa se você pode ir bem ou mal, o universo vai te recompensar, porque ele viu que você estava se esforçando para aquilo, que você derramou lágrimas, que você derramou suor, e uma hora ou outra a vida te recompensa e é muito gratificante. Isso aí, a música unindo todos. De Heliópolis para Interlagos, o local do Lollapalooza, 3 dias de festival. Os organizadores esperam um público de 300 mil pessoas, conexão total até com o mundo, é ou não é? Vamos saber do resultado daquela nossa enquete que a gente provocou aí logo mais cedo sobre sedentarismo, aquela história de que os planos de saúde oferecem atividades físicas e muitas vezes as pessoas não sabem. 70% responderam que fazem alguma atividade física. E quase 23% disseram que estão sedentários. Vamos aproveitar o final de semana e mudar isso? Aproveite o seu, um bom dia, boa sexta. Estou vendo que a gente está terminando. E até segunda-feira. Tá certo, na semana que vem eu vou ficar aí no Rio de Janeiro, no JN. Uma ótima semana para vocês. Bom, acabou o nosso tempo e a semana. Bom descanso, gente. É isso, chegou a sexta-feira. Aproveite muito o seu fim de semana. Segunda estamos de volta aqui no Bom Dia Brasil. Até lá. Obrigado pela sua audiência em Marabá, no Pará, e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que estão de festa de aniversário hoje, que é sexta-feira. Graças a Deus, é vida que segue.